os pais dele? De onde vem esse grito? Será que é tarde demais? Meu amigo, essas são todas perguntas erradas. Olá, gente! Tudo bem? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho com a resenha do livro Quem Poderia Ser uma Hora Dessas, que é o primeiro da coleção Só Perguntas Erradas, escrita pelo maravilhoso, incrível, estupendo Lemony Snicket. Pra quem não sabe, Lemony Snicket é o pseudônimo de Daniel Handler. Acho que eu já falei isso 300 milhões de vezes no vlog, mas eu repito. E o Daniel Handler já escreveu outros livros, entre eles Por Isso a Gente Acabou, que eu li, fiz resenha. Eu vou deixar o link da resenha aqui no canal na descrição, então confere lá. E ele também escreveu a maravilhosa coleção Desventuras em Série, que é amada por vários fãs no mundo inteiro. In this story, not only is there no happy ending, there is no happy beginning, and very few happy things in the middle. This is because not very many happy things happened in the lives of the three Baudelaire youngsters. Então eu sou muito fã desse cara, eu acho ele incrível, ele sempre usa muitas artimanhas, muitos trocadilhos nos livros dele, e eu acho isso uma pitada de originalidade que eu não encontro em mais nenhum livro. Então, como eu sou uma grande fã de Lemony Snicket, eu resolvi começar a ler essa coleção de Só Perguntas Erradas. E como era uma coisa do Lemony Snicket, eu fui com muitas expectativas. Acabei me decepcionando. É uma quadrilogia bem interessante de investigação e de mistério, mas uns mistérios bem peculiares e engraçados. Nesse livro, o Lemony não é mais só o narrador. Antes, no Desventuras em Série, ele era um personagem, só que ele era um personagem secundário e a função dele era contar a história dos irmãos Baudelaire. Só que nesse livro, ele é o protagonista, ele conta a história dele provavelmente antes de tudo que aconteceu em Desventuras em Série. Então eu considero isso aqui como se fosse um prequel, como se fosse uma prévia, como se fosse o livro antes de Desventuras em Série. Então eu acho que é bem interessante pra você que gosta de Desventuras em Série ler esse aqui, porque tem uma dica de como era a vida do Lemony Snicket. Então o livro começa quando o Lemony Snicket tá com seus pais numa estação de metrô, de trem, uma estação de trem, e ele tá lá e ele recebe um bilhete e tá assinado S. Theodora Markson. E tá falando que é pra encontrar ele do lado de fora, em um carro lá. Então ele vai e fala que esses não são os pais dele de verdade, e ele vai lá com essa S. Theodora Markson. O que significa o S? Aí logo a gente descobre que o Lemony, ele quer começar a entrar para esse ramo de investigações. E para isso ele precisava escolher um tutor. E, spoiler, eu acho que essa investigação se refere ao CSC, dos Desventuras em Série, vocês lembram? Só que o problema é que essa tutora é bem ruinzinha, ela é a 50º lugar, ela é o último lugar lá da lista de tutores. E ele escolheu ela justamente para ser mais desafiadora e para ele poder trabalhar um pouco mais sozinho. E a Theodora Markson é uma personagem bem engraçada e peculiar, porque ela é completamente burra e ela depende muito do Lemony Snicket, porque ele é que consegue resolver os mistérios e ela não. Então, eles vão para uma cidade chamada Manchado pelo Mar, que é uma cidade à beira-mar que já não está mais à beira-mar. Sugaram toda a água desse lugar e antes trabalhava com a produção de tinta para jornais e várias outras coisas assim. Só que essa cidade está falindo, o jornal fechou e a produção de tinta que vem dos povos também tá acabando, tá bem ruim. E eles vão lá pra quê? Pra investigar um roubo de um objeto que na verdade nunca foi roubado. Pois é. Eles vão para uma casa de uma mulher chamada Senhora Celis, que é uma velha lá, meio representativa na cidade, meio rica. E ela reclama que ela perdeu uma estátua, que roubaram uma estátua dela chamada Fera Ressonante. Que é uma estátua que não tem nada demais, mas por algum motivo todo mundo é obcecado, todo mundo quer aquela estátua. Então ela contrata eles para poderem investigar. E aí começa a investigação.
o Lemony vai procurando as pessoas na cidade, vai fazendo um interrogatório e vai conhecendo personagens bem peculiares, como o Chico e o Juca, que são uns taxistas que ao invés de ganharem dinheiro, eles ganham sugestões de livros, que eu achei uma ideia muito interessante. Ele também conhece um bibliotecário muito legal e eles começam a fazer bilhetes, o Lemony começa a mandar bilhetes escondidos por intermédio desse bibliotecário, que eu achei uma ideia ótima. E ele também conhece a Maxine, que é uma menina que mora num farol com o pai, e ela é aspirante a jornalista e vai ajudar ele, e isso é bem importante nesse primeiro livro aqui. Então a gente tem vários suspeitos de quem roubou a fera ressonante, e cada hora um fala que a fera é dele, então o Lemony já tá meio confuso se realmente é dessa senhora Celis a fera ressonante. O livro tem algumas partes bem engraçadas. Eu achei umas sacadas que o Lemony deu muito legais. E todo mundo fala que tem vários easter eggs de 203 em série, mas eu só consegui perceber um, que foi no final. Que quando a gente tá numa conversa, se eu não me engano, entre o Lemony e um cara chamado Hector, que tá falando de uma viagem de balão, alguma coisa assim. E pra você que já leu 203 em série, no livro Cidade Sinistra dos Corvos, o tutor, o cara que cuida dos órfãos Baudelaire, se chama Hector. E ele acaba viajando de balão e eu acho que é um easter egg bem interessante. Como se ele aparecesse antes na história, na história desse universo do Lemony. Eu achei o livro um pouco devagar, porque o 203 em série é extremamente rápido. E eu sei que eu não deveria estar comparando os dois, mas é inevitável, porque 203 em série é um grande marco pro Lemony Snicket. Então o livro ele é bem confuso e eu tive muita dificuldade em engrenar na leitura, e eu acho que só lá pro meio que eu consegui um pouquinho começar a acelerar, mas depois desacelerou de novo. O livro ele é um pouco lento. Eu acho que por ser o primeiro de uma série, ele vai mais focado na introdução do problema, na introdução do personagem. Então, por isso que eu acho que é um pouco mais lento, mas eu esperava mais um humor negro, e um negócio que eu senti bastante falta foi aquele negócio dele falar: fecha esse livro porque é muito depressivo, ou pega outra coisa pra ler, que eu adorava. Eu achei os fins dos capítulos muito interessantes. Muito. Porque ou ele deixava um cliffhanger gigante que você ficava com muita curiosidade de ver o que acontecia depois, ou ele fechava com uma sacada genial, com uma frase muito engraçada, ou com uma frase relacionando a essas perguntas erradas que ele falou aqui no título. Então muitas vezes ele fala assim: tal pergunta foi uma pergunta errada, ou tal pergunta, ela fez a pergunta que está no título do seu livro. Então eu achei muito legal isso dele conectar, como se ele estivesse realmente falando com o leitor e como se ele estivesse sabendo que ele estava sendo lido. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. Eu achei extremamente mal explicado o final, eu mesma não entendi muito, e eu fiquei muito frustrada na leitura porque eu tava esperando... Eu confesso que eu tava esperando um outro 203 em série e eu deparei com um negócio muito, tipo, nada a ver. E eu achei a situação toda criada muito mal elaborada. Eu não sei se nos outros vai ficar um pouquinho mais bem explicado, mas esse eu acho que faltou muita explicação, faltou muita coisa que eu espero que se resolva nos próximos livros da série, senão... deixou algumas pontas soltas, mas eu acho que a maior ponta solta que eu quero, que deu um nó lá, quem eram os pais, o que aconteceu, que logo no primeiro capítulo ele fala que não eram os pais dele, na verdade. Então quem eram eles e o que eles estavam fazendo lá, e da onde veio o Lemony, e como ele é tão esperto pra um garoto de 13 anos. Mas eu me afeiçoei muito ao Lemony nesse livro, ele é bastante esperto, e eu gostei muito da Esther Markson. Eu achei ela uma personagem muito legal, e eu acho que foi a minha preferida no livro inteiro, porque ela é extremamente doidinha e ela é toda dá uma de inteligente, mas na verdade não é. E eu achei que ela era uma acompanhante perfeita pra um cara tão genial e inteligente que nem o personagem do próprio Lemony Snicket. Então, com todas essas decepções e tristezas e confusões e finais mal explicados, eu vou dar 2 chicletes por quem poderia ser a uma hora dessas. E não é por falta de escrita boa, mas sim porque eu acho que o Lemony gastou toda a energia dele nos outros em série e meio que tá um pouquinho tentando se recuperar. Eu espero que os outros livros da série sejam melhores do que esse e que expliquem várias coisas e que tenham uma ambientação um pouco melhor, porque eu achei extremamente
confuso e mal elaborado. Eu recomendo pra você que realmente gosta de Lemony Snicket e que é um pouquinho de... e tá com um gostinho de quero mais depois que terminou o fim. Eu recomendo pra vocês porque é sempre bom a gente ler um pouco mais dos nossos autores preferidos, tá? Mas você que nunca nem não conhece o Lemony e nunca leu nada dele, não comece por esse livro porque você vai se decepcionar. Eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que pensou isso, porque todo mundo parece ter amado esse livro, menos eu. Então me falem aqui nos comentários se vocês já leram e o que vocês acharam ou se vocês já ouviram falar. Eu comprei o segundo livro da série recentemente, que é Quando Você a Viu Pela Última Vez. E, gente, fica lindo, né? Tanto isso aqui. Eu pretendo ler em breve e eu acho que esse livro vai ser um pouquinho melhor do que o primeiro. Pelo menos é o que as pessoas falam e eu espero gravar resenha assim quando eu terminar. Sobre os aspectos gráficos, o livro foi publicado pelo selo da editora Companhia das Letras, se chama Seguinte. O selo Seguinte, ele é o mesmo que tá responsável pela seleção Elite, The One, e que eu gosto bastante. A Companhia das Letras tem umas capas maravilhosas e o jeito como eles manteram a arte do livro tá perfeito. Eu amei todo esse trabalho, o jeito como foi colocado. Então, além dessa capa linda, é emborrachado, e eu amo capa emborrachada, é aquele soft touch. Eu adorei essa arte que tem no começo do livro, eu adorei o papel, extremamente bom. E o livro tem umas ilustrações bem fofinhas, eu adorei como a Companhia das Letras, como o selo Seguinte, tratou esse livro, como ele trouxe aqui pro Brasil, perfeito estado. Então, nota 10 pra edição, eu amei, e aprovadíssimo. Acompanhei Teodora por uma longa escadaria de tijolos até a porta da frente, onde ela tocou a campainha 6 vezes seguidas. Ali, parados na porta errada do lugar errado, aquilo parecia a coisa errada a se fazer. Mas fizemos mesmo assim. Saber que uma coisa está errada e mesmo assim fazê-la é o que acontece com bastante frequência na vida e duvido que algum dia eu saiba o porquê. Existe um método simples para encontrar uma pessoa quando você ouve seus gritos. Primeiro, pegue uma folha em branco e um lápis bem apontado. Depois trace 9 colunas, cada uma delas com 14 casas. Então jogue o papel fora e encontre quem estiver gritando para poder ajudá-lo. Não é hora de perder tempo com papel. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no botão vermelho. Comentem aqui também, eu sei que tá tendo um pouco de dificuldade pra comentar no YouTube. Eu também estou com dificuldade pra responder os comentários de vocês. Mas não desistam, não me abandonem, eu adoro os comentários de vocês. É a melhor parte do YouTube. Então, gente, muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. E muitos beijos. Tchau, tchau. Soft touch.